Quem é o Alfa e o Ômega citado em Apocalipse capítulo 1, versículo 8? É o Deus Pai ou o Filho de Deus? Vamos analisar o texto e o contexto citado. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Algumas traduções mencionam, diz o Senhor Deus. Mas a minha, essa daqui que eu estou com ela agora, é a revista, ou melhor dizendo, a Almeida, corrigida e revisada fiel. Ela diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então nesse texto aqui nós vemos que o Alfa e o Ômega é o Todo-Poderoso. Mas vamos analisar o contexto completo. Vamos ler do versículo 4 até o versículo 8. E eu peço que você preste bastante atenção para você entender quem é o Alfa e o Ômega. Se é Deus Pai ou se é o Filho de Deus. Versículo 4, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 4. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Vamos ler só o versículo 4 e 5. Você reparou que o versículo 8 é bem semelhante ao versículo 4, porque o versículo 8 diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E o versículo 4 diz assim, ó, João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Então, o primeiro a ser citado é o Pai. Depois os 7 espíritos, que segundo Isaías 11, verso 1 e 2, são 7 atributos celestiais, espírito de poder, de sabedoria, de entendimento, são 7 atributos, né, divinos. E depois é mencionado Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então note que o Alfa, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso é o Pai, o Alfa e o Ômega é o Pai. E vários outros textos nos dão a evidência de que o Todo-Poderoso é o Pai. Muitos eles querem afirmar que esse Todo-Poderoso está sendo citado aqui é o Filho de Deus, porque ele disse, após sua ressurreição, todo poder me foi dado no céu e na terra. Aí eles aplicam esse verso de Mateus 28, os versículos 18 ali, 17, 18, dizendo que esse Todo-Poderoso aqui é o Filho de Deus. Mas nós sabemos que esse Todo-Poderoso citado aqui, ele é o próprio Deus Pai, né? E ele é o Alfa e o Ômega. Vamos então agora ver mais alguns versículos que mostram para nós que o Todo-Poderoso é o Pai, em conexão com esse aqui que diz que o Alfa e o Ômega é o Todo-Poderoso. Capítulo 4, versículo 8, a última parte, diz assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era, que é e que há de vir. Tá vendo? Semelhante ao versículo anterior. Esse foi o capítulo 4, versículo 8, a última parte. Agora vamos para o capítulo 11, mesmo de Apocalipse, do mesmo livro, no contexto apocalíptico. Note que geralmente o Pai, em todo o Apocalipse, ele é apresentado como Todo-Poderoso. E o Filho, geralmente, a maioria das vezes, é citado como Cordeiro. Poucas vezes como Jesus, né, e outros atributos, e outros nomes. Miguel também ele é citado em Apocalipse 12. Nós vamos agora ler o capítulo 11, versículo 17, para ver mais uma vez que aqui o Todo-Poderoso é o Pai, o próprio Alfa e o Ômega citado no capítulo 1, versículo 8. Capítulo 11, versículo 17, diz assim: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste.
Note como é interessante esse hás de vir, dando evidência claríssima também de que Deus, o Pai, virá com seu Filho Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Ambos virão nas nuvens dos céus. Não somente Jesus, como tem sido pregado em muitas denominações, mas também o Pai, ele virá. Capítulo 15 agora, versículo 3. Diz assim: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Quem é esse Cordeiro? É o próprio Jesus, nosso Salvador. Dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Então olha que interessante, ó. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. O Alfa e o Ômega, citado em Apocalipse 1, verso 8. O Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Vamos a mais um texto? Vamos agora no capítulo 16, versículos 7 e 14. Apocalipse 16, 7 e 14 também mostra. Mas não vamos ler esse agora, para nós ganharmos um pouco mais de tempo. Esse você marca aí para você ler depois. Apocalipse 16, 7 e 14. Vamos agora para o capítulo 19, versículo 11. Versículo 11 até o versículo 15. Diz assim, 19, 11 a 15. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Lembra que essa característica foi citada a respeito de Jesus lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e 5, versículo 5, melhor dizendo? Fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Note que Jesus ele é chamado a Palavra de Deus, semelhantemente como em João capítulo 1, versículo 1 a 3, o verbo, o logos, a palavra. Jesus ele é chamado a Palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus ele fala em nome da divindade. Em toda a história humana após o pecado, quem representou a divindade foi o nosso Senhor e Salvador Jesus. Foi ele que representou a divindade. Então, por isso que ele é chamado a Palavra de Deus. E nós vamos ver num verso mais à frente que o Alfa e o Ômega, ele quase nos dá a entender que é Jesus, mas é porque Jesus ele está falando em nome do Pai, que é o Alfa e o Ômega. Continua dizendo, ó, versículo 14, 19 e 14. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então note que quem pisa o lagar do vinho da ira do furor do Deus Todo-Poderoso é o Filho. É a testemunha fiel e verdadeira. Esse que é mencionado aqui como estando esse cavalo branco. Uma figura aqui poética, uma figura simbológica, retratando a Jesus Cristo, ao nosso Salvador. Então, aqui mostra a diferença entre um e outro, no versículo 15. Fala que Jesus é quem pisa o lagar do vinho da ira do furor do Deus Todo-Poderoso. O Alfa e o Ômega de Apocalipse 1, versículo 8. Aquele que é, que era e que há de vir. Vamos agora ao capítulo 21, versículo 22, que diz assim: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Está vendo a diferença? É mencionado os dois. Aqui falando da Nova Jerusalém, que não haverá templo, porque o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Os dois. A divindade. O Pai e o Filho. O Deus Pai e o seu Filho unigênito, o nosso Salvador. O Cordeiro que foi dado para morrer por nós. Agora eu quero ler com você aqui o capítulo 21, versículos 5 e 6. Que diz assim, ó. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras.
E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da vida, da água da vida. Então aqui você pode ver que lá no versículo 4, capítulo 21, versículo 4, fala: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, né? Está sempre se retratando aqui a Deus, não ao Cordeiro. Não menciona Cordeiro, fala Deus, né? E aí no versículo 6 fala: e disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Essa é a terceira passagem que menciona especificamente o alfa e o ômega. A primeira é Apocalipse 1, versículo 8. A segunda é essa aqui, de Apocalipse 21, versículo 6. E a terceira e última é Apocalipse 22, versículo 13, que confunde um pouco. Que muitas pessoas são levadas a crer que aqui é Jesus que está falando, mas é porque Jesus fala em nome do Pai, ele é a palavra de Deus. Lembra o versículo anterior que nós lemos? De Apocalipse 19, versículo 15, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui. Versículo 13, Apocalipse 19, 13. Mencionando que Jesus ele é a palavra de Deus. Por isso que algumas vezes ele fala em nome do seu Pai. Por isso que dá a entender que é o Pai que está falando, mas é Jesus que está falando em nome do Pai, porque ele é a palavra de Deus, certo? Então vamos ver esse último texto então que cita o alfa e o ômega, Apocalipse 22, versículo 13. Diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Né? Então esse é o terceiro e último texto aqui de Apocalipse que cita o alfa e o ômega, que nós vimos aqui no contexto de Apocalipse, que se trata do Deus Todo-Poderoso. Então o texto de Apocalipse 1, verso 8, de Apocalipse 21, verso 6 e 22, verso 13, nos mostra que o alfa e o ômega nada mais é, ninguém mais e ninguém menos que o próprio Deus Pai, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, o Senhor que está sentado no trono, que é apresentado no Apocalipse como aquele que está sentado no trono, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e é o seu Pai e o meu Pai. Então este foi o texto e o contexto do alfa e o ômega dentro do livro do Apocalipse.